Bom dia, hoje é dia 7 de junho de 2021, uma segunda-feira. Philip Yancey, no livro Igreja, Por que se importar?, conta que nos anos 60 foi criado numa igreja fundamentalista branca na área rural dos Estados Unidos. Aquela igreja tinha um ódio tremendo contra os negros. Os líderes daquela igreja achavam o pastor Martin Luther King Jr., líder da luta social dos negros, como um verdadeiro demônio. Diz ele que um dia houve um grande incêndio ali que chegou à área do templo. O pastor rapidamente convocou os membros para tentar salvar do fogo os móveis do templo. Feito isso, conseguiram salvar e naquela mesma noite realizaram um culto em ação de graças, cuja mensagem foi sobre o inferno, cujo fogo era pior que aquele. A igreja não pregava a graça, o amor imerecido de Deus por nós, mas pregava o juízo. Yancey cresceu, se tornou independente e decidiu abandonar aquela igreja e viver longe do cristianismo. Se cristianismo era aquilo, ele não precisava dele. E assim viveu muitos anos afastado da fé. Então a vida deu voltas e ele se casou com uma mulher crente que era assistente social. Nessa altura eles moravam em Boston e ela começou a congregar numa igreja cujos membros vinham de 2 condomínios. De um lado, um condomínio onde moravam pessoas ricas e de posses, e do outro, um grupo de moradias de pessoas pobres. Yancey começou a acompanhar a esposa àqueles cultos. Os ricos daquela igreja viram que podiam ajudar a comunidade pobre. Havia ali também uma reunião de oração muito frequentada por ambos os grupos, pobres e ricos. Notava então um senhor negro de meia idade que era assíduo àquelas reuniões de oração. Um dia, aquele senhor começou a orar agradecendo a Deus pelo seu conjunto de rock. Dizia assim: Senhor, obrigado pelo nosso CD que está quase pronto. E cada domingo ele orava e parecia que seu conjunto ia muito bem. Então um dia, para estimulá-lo, deram-lhe uma guitarra e permitiram que ele tocasse no culto de oração. Foi um fracasso, uma verdadeira decepção. Ele era desafinado e não tocava absolutamente nada. Para não desiludi-lo, ele passou a tocar, quando convidado, com a guitarra e o microfone desligados sem que ele soubesse. Eles o ouviam pacientemente. De vez em quando esse senhor orava: ó Senhor, que a casa desse pastor branquelo dessa igreja aqui pegue fogo. Outro dia, ele orou assim: Senhor, muito obrigado pelo corpinho de Whitney Houston. Em ambas as ocasiões, a liderança, com amor, mas com firmeza, lhe dizia que ele era muito bem-vindo à igreja e à reunião de oração, mas que eles não podiam aceitar aqueles termos nas suas orações. Ele gostava de provocar e incomodar a comunidade branca. Decidiram fazer uma investigação sobre ele e descobriram que era um veterano da guerra do Vietnã. Voltou da guerra com a mente afetada. Descobriram também que ele caminhava muitos quilômetros para chegar ali naquela igreja, porque era a única da região que o aceitava. Mesmo com as suas fraquezas, mesmo com as suas falhas. Ele já tinha sido expulso de 4 ou 5 igrejas, mas ali ele era bem recebido, acarinhado, ajudado nas suas necessidades e visto como uma pessoa de valor. Foi assim que Yancey voltou para a igreja. Encontrou uma igreja que não só pregava a graça de Deus sobre o pecador miserável, mas que vivia essa graça. Ali, as pessoas podiam mostrar suas fraquezas e mesmo assim eram aceitas. Não eram recebidas por suas virtudes, por sua posição social ou por seus méritos, mas eram aceitas porque eram valiosas aos olhos de Jesus.
Às vezes, penso que Deus tem um ótimo senso de humor. Ele mandou o profeta Jonas ir pregar exatamente para os ninivitas, inimigos ferrenhos do povo de Israel. Como você sabe, Jonas deu no pé e na fuga, para que o barco onde estava não naufragasse, ele foi jogado para o mar e tragado por um peixe. No interior do peixe, finalmente, ele orou pedindo graça, misericórdia de Deus, porque viu a morte de perto. Se Deus o livrasse, ele pregaria aos habitantes de Nínive. Ele voltou e foi pregar aos inimigos, mas não falou da graça, mas não falou do amor imerecido de Deus, não falou da misericórdia de Deus, que ele tinha acabado de experimentar. Ele pregou o juízo, fez um péssimo sermão, uma mensagem lacônica para ninguém se converter. E como resultado, houve um grande quebrantamento do povo e um grande avivamento espiritual. Deus ama os nossos inimigos. Deus ama gente que você não gosta. E a mensagem dele é: ame você também. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo. Lucas 10, 27. Um dos mandamentos divinos é amarmos uns aos outros. Costumamos amar pessoas que têm cheiro agradável ou que creem na nossa teologia. Amamos facilmente as que nos são simpáticas, aquelas que agem corretamente conosco ou aquelas que se vestem decentemente. Nós devemos amar mesmo que não creiam em Cristo, mesmo que não venham à nossa igreja, mesmo que façam coisas que desaprovamos, mesmo que não gostem de nós. O amor nos agiganta e sempre abençoa os outros. Então, não pense se gosta ou não de certa pessoa. Simplesmente ame. Ou seja, faça o que você puder e souber fazer de melhor para o bem dela. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, como temos dificuldade em amar pessoas que não gostamos. Como temos dificuldade em amar pessoas difíceis. Como desobedecemos ao Senhor porque encontramos com pessoas que aparentemente nós não fomos com a cara. Tem misericórdia de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, sendo nós o que nós somos. Obrigado porque o amor do Senhor é um amor extraordinário. O Senhor ama o feio, o Senhor ama o grosso, o Senhor ama a pessoa mais deseducada. O Senhor ama aquelas pessoas que não merecem teu amor. Ajuda-nos a amarmos assim, Senhor. Ajuda-nos a sabermos perdoar, ajuda-nos a sabermos fazer o melhor para aquelas pessoas que necessitam conhecer o teu amor através do nosso amor. Ajuda-nos a amar, Senhor, amar a ti, amar aos outros e vivermos em amor. Pedimos essa bênção e pedimos essa bênção em nome de Jesus. Oramos também pelos nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, irmãos que estão doentes, irmãos que estão em tratamento, irmãos que estão com Covid. Pedimos a tua graça na vida deles. Oramos pelas famílias entristecidas pelo luto, oramos por aqueles que estão desanimados, oramos pedindo, Deus, teu socorro, a tua ajuda. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Perdoa-nos e abençoa-nos. Não merecemos, mas clamamos pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.